Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre como começar na programação com a inteligência artificial. Sabe que a inteligência artificial veio para ajudar a gente a programar melhor. Não foi para roubar o emprego dos programadores. O programador, a pessoa que está entrando na área, ela precisa entender que a IA não vai substituir o aprendizado da lógica. Ela não vai tirar de você a sua criatividade, a sua capacidade de resolver conflitos, problemas, etc. A IA, ela foi feita para ser um autocomplete. Ela entende um contexto, ela tem muita base de dados e ela vai resolver aqueles problemas com aquela base de dados que ela foi treinada. Por isso que algumas pessoas conseguem encontrar boas respostas com IA, enquanto outras não conseguem encontrar boas respostas com a IA, porque elas não entendem ou o funcionamento ou estão usando alguns modelos que talvez não sejam bons para isso. O que eu quero apresentar para você aqui é como que você vai começar com a IA entendendo que ela é o seu tutor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse aqui vai ser o foco principal que a gente vai querer que você entenda para você começar com a IA. E os pontos que eu vou trazer aqui para você vão endossar esse foco de ter ela como um tutor para você, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere deixar o seu like aí, se inscrever no canal, deixar as suas mensagens, seus comentários conforme a gente for evoluindo no conteúdo, conforme as coisas foram fazendo ou dão sentido para você. Escreve aqui pra gente poder ler e trazer mais conteúdos para você. Então, seguindo. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é a linguagem. Quando você vai começar programação, você precisa escolher uma linguagem de programação. Que linguagem de programação você deveria escolher para estudar com inteligência artificial? Existem duas linguagens que a inteligência artificial resolve melhor as questões de aprendizado. Python, porque muitos dados são feitos em Python, muitas coisas da inteligência artificial foram feitas em Python, então ela tem muita informação a respeito disso. E a segunda é o TypeScript, JavaScript, na verdade, né? O TypeScript você pega um pouquinho depois. Mas o TypeScript, eu vou colocar aqui, ó, discover.mikebrito.dev e você vai ter acesso ao nosso curso de formação para iniciantes em programação, curso gratuito feito pela Rocket City, tá bem? E aí você só precisa assinar aqui, acessar, e dentro dele a gente vai ter um módulo específico explicando mais como que você vai usar a inteligência artificial. Por que eu estou apresentando ele? Porque ele é o seu primeiro passo para programação web e ele vai trazer HTML e CSS, que não são linguagens de programação, mas são linguagens para te ajudar a ter aplicativos em programação, e o JavaScript, que é o que eu quero que você foque, que é a sua linguagem amiga, tá? Então a sua linguagem amiga que você vai querer escolher vai ser o JavaScript, especialmente porque nós temos esse conteúdo já para você dar os primeiros passos. Fechou? Então você vai dar os primeiros passos de maneira gratuita, junto com a IA como seu tutor, olhando para o JavaScript. Então, como ela tem essa base de treinamento muito forte, ela vai conseguir te ajudar no ponto 2 que eu vou colocar aqui, ó. A IA, ela vai servir para você agora como conceitos, tá bem? Eu vou colocar assim para ficar mais claro, né? Explicação de conceitos. O que você vai querer que a IA faça para você agora é explicar conceitos. Ela é o seu professor, o seu tutor. Então, quando você olhar alguma coisa, quando você pedir um código ou ela gerar um código para você, você vai querer que ela explique o conceito daquele código gerado. Mas também tem conceitos fundamentais de programação. Olha só como que eu vou mostrar para você, tá? A gente tem conceitos fundamentais de programação que eu acho que você deve aprender no passito, devagarinho, passo a passo, não de uma vez, tá bem? Então, o conceito, por exemplo, conceitos fundamentais de programação, coloque em lista de pontos apenas os 10 primeiros. Então, eu estou pedindo 10 primeiros conceitos fundamentais de programação. Coloque em lista de pontos, que é só para ela pontuar para mim os 10, e eu vou te mostrar como é que aqui a gente vai usar ela agora para a gente entender as coisas, tá? O segredo aqui é a gente entender por debaixo dos panos qual que é a lógica que existe naquele conceito específico para que você possa, através de conceito após conceito, você ir para o próximo ponto que eu vou falar daqui a pouco. Então aqui ele fala de algoritmos e lógica. A gente vai explicar isso lá no Discover, você vai estudar isso com o Maicão te ensinando lá. Só que aqui ele já está explicando o que é, tá bem? É uma sequência finita de passos para resolver um problema. Só que ele não está explicando de uma maneira mais didática possível, que é o que a gente busca trazer para você dentro do Discover. Variáveis e tipos de dados, estruturas de dados, operadores, estrutura de repetição loop, if, else, etc. São conceitos fundamentais para qualquer linguagem de programação. Só que ele está colocando o conceito em lista muito simplificada. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um conceito específico. Por exemplo, vamos pegar o loops, tá bem? E aí você vai abrir um novo chat, não precisa ser nesse mesmo, deixa aquele ali separadinho só para você ter como se fosse um manual do que você vai querer ver. Todos esses pontos estão sendo abordados também lá no Discover de alguma forma, tá bem? E uma maneira mais prática, inclusive, que a gente traz. Aqui você vai querer colocar assim, ó, explique o conceito de loops, que nesse caso é o que eu copiei e colei ali,
usando uma analogia com a vida real, como se eu fosse da 5ª série e explique os first principles. Faz isso e pede para sua IA. Por que eu estou usando o Gemini aqui? Você pode usar o que você quiser. O Gemini, ele tem uma categoria gratuita muito boa, um free tier. Ele permite com que você use de uma maneira bem tranquila, gratuita. Você pode usar o ChatGPT, tá tudo tranquilo. O Gemini, ele já faz parte de algumas aplicações. Por exemplo, se você olhar o Anti-Gravity, que é uma aplicação de Visual Studio Code, é como se fosse um Visual Studio Code que é para gerar código, porém no Anti-Gravity. Todas elas no final do dia parece que é um mesmo Visual Studio Code, só que tunado, né? Pensa dessa forma. Quando você usa lá, você pode usar essa ideia de chat, você pode usar para gerar código, etc. E eu até vou mostrar para você, acho que vou mostrar a ferramenta do Anti-Gravity aqui para o próximo passo. Então veja bem, como eu pedi para ela usar uma analogia com a vida real, ele trouxe dessa forma. Ó, imagina que você está no meio de um jogo de videogame, ou você está ajudando em casa. A programação, você vai dar ordens para um computador, beleza? Tá show de bola, tá tranquilo. Os loops ou os laços é um jeito de dizer, repita isso até eu mandar parar. Quem não entende isso, né? Você acabou de entender um conceito muito forte de programação mesmo, tá? E aí ele traz uma analogia, o castigo das linhas ou treino de basquete. Os títulos geralmente são muito ruins. Eu, particularmente, não gosto dos títulos que a IA traz pra gente. Mas o que ele tá trazendo sabe quando o jogador de basquete precisa treinar lances livres? O treinador diz assim, ó. O treinador não diz assim, arremesse uma vez, arremesse de novo, arremesse agora. Não, ele vai dizer, arremesse até fazer 10 cestas. Essa ordem é super importante, essa ordem é uma ordem lógica. E é aqui que mora a programação. A programação é uma questão lógica. Arremesse até fazer 10 cestas. Isso aqui é um loop, porque ele vai ficar arremessando. E aí, de um lado, ele vai ficar contando. Quem que vai ficar contando? A própria pessoa que está arremessando, né? Vai ficar contando. Opa, acertei uma, acertei duas, acertei três. Agora traz isso pro computador. O computador vai ficar rodando ou executando determinada ação e vai ficar contando. 1, 2, 3, 10. Chegou. Agora eu acabo. Acabou o loop. Era perfeito, perfeito. Quais são os first principles? Por que o loop existe? Quando a gente fala de first principles, a gente está falando assim, olha, dá um passo atrás. Me explica por que isso daqui existe. Essa parte de first principle é a questão do curioso, né? A pessoa que quer se aprofundar ainda mais. Eu gosto muito disso, eu quero entender ainda mais. Cara, por que isso existe? Se a gente desmontar o conceito, né, entendendo a peça fundamental dele, que seriam os primeiros princípios, a gente vai descobrir que ele depende de 3 pilares, que é a condição. Eu preciso de uma condição, eu preciso de uma iteração, que é cada um dos passos, e eu preciso do contador. Aqui não tá nem muito porquê, não tá nem numa questão de... Ele não tá no first principle numa questão de responda umas dúvidas pra mim, por que existiu o loop. Ele tá mais do tipo, aqui são os conceitos, os pilares de um loop para ele executar. Eu preciso de uma condição. Qual que era a condição lá do basquete? Você vai ficar executando, você vai ficar na iteração, você vai fazer o passo a passo até que alguma coisa aconteça, condição. E aí até que essa coisa aconteça, você vai precisar contar essa coisa em algum lugar. Então isso aqui é os princípios. Agora, você notou que ele falou com você, conversou com você e não trouxe a linguagem específica? Perfeito, porque daí a gente entra no próximo passo. Porque daí agora a gente vai querer colocar isso aqui numa linguagem, né? O passo 3 eu vou colocar como ambiente de desenvolvimento. Você vai precisar do seu ambiente de desenvolvimento. E é esse mesmo que eu vou querer mostrar para você que você possa executar o código. Anti-Gravity do Google, ele é gratuito, então usa ele mesmo, tá bem? Vou abrir aqui um projeto novo, você só vem aqui na parte de File, novo arquivo. Mike, onde que eu encontro esse Anti-Gravity? Cara, coloca no Google aqui, ó. Anti-Gravity Google. Coloca aqui, procura ele aqui, tem o download já está direto o botão ali. Procura a parte de fazer o download dele aqui. Vai estar em algum lugar, tá bem? Mas ele vai mostrar aqui para você. Você vai querer instalar ele, você vai querer iniciar um projeto novo. Então, nova Open Recent, New Window, talvez vai iniciar já novo aqui, ó, beleza. Ó, iniciou novo, Open Folder ou começar um projeto. Eu vou escolher aqui algo como apagar. É só para eu saber que eu tenho que apagar daqui a pouco. Vou colocar por enquanto. Ó, começou aqui o projeto novinho, você está no seu ambiente de desenvolvimento, que é o passo 3. O que você vai querer nesse ambiente de desenvolvimento? Você vai querer usar, depois do ambiente, eu vou colocar aqui para ficar claríssimo para você. Você vai querer usar
O quarto passo eu vou chamar ele de fluxo. Como que vai ser esse fluxo, tá? O 4.1 ou A. Você vai fazer um pseudocódigo, você vai fazer um B, explicação, tá? Explicação pode ser, e você pode fazer um C, caminhos. Eu tô imaginando aqui 3 coisas que você vai poder colocar nesse fluxo aqui. O que é esse fluxo, Maicon? Olha só. A gente acabou de falar do loop, né? Você vai iniciar aqui um arquivo e você vai chamar ele de index.javascript. Você tem um JavaScript aqui. Aqui, você vai pedir no chat. No chat, você vai falar assim, crie um loop, ou você vai falar numa linguagem natural, tá? Então, por isso que aqui vai ser um pseudocódigo, né? Só que esse pseudocódigo, veja, quando a gente está estudando lógica de programação, antes de inteligência artificial, a gente ficava escrevendo o código como o passo a passo do que eu precisava fazer, que é o algoritmo em si, né? Então, eu meio que ou me davam essa tarefa do passo a passo, ou eu pensava o passo a passo. Alguns de vocês que estão dando os primeiros passos não conseguem pensar no passo a passo, tá? Então, eu precisaria pensar algo do tipo, bom, eu entendi o loop, né? Será que eu entendi mesmo? Ó, crie um loop que simule um jogador de basquete que precisa acertar 10 cestas antes de ir para casa. Então, nesse caso, não é um pseudocódigo, tá? Esse caso, ele é um pedido específico para a IA gerar o loop para mim. Mas é uma linguagem do que eu acabei de entender ali. Por isso que eu estou tentando traçar um caminho mais simples possível para você usar a IA no seu aprendizado. Aqui ele escreveu para mim. Só que você está fazendo Discover, você está estudando, você está entendendo ainda, tem muita coisa aqui que você não entende, né? Aqui você vai querer desativar isso daqui do Anti-Gravity. Ó, abre aqui, abre esse snooze, deixa ele aqui até você cancelar ele, tá? Porque esse é o que vai querer ficar atualizando aqui as coisas para você, modificando, e você não quer que ele modifique. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Tab, exato, snooze, beleza. Então, ó, aqui você pode só pedir para ele não... Deixa eu só tirar isso aqui, tá? Pronto. Aí agora ele não vai ficar sugerindo mais, é porque o Anti-Gravity ele tem uma ideia de sugerir linha a linha o que você deve fazer, você não quer isso nesse momento de estudo. Aqui você vai querer aceitar, tá bem? Ele já fez aqui, ele rodou o código aqui para você, mas daqui a pouco você volta aqui de novo nessa questão de rodar o código. O que ele está fazendo agora é ele está entendendo se ele conseguiu chegar no objetivo. Eu vou supor que sim, por isso que eu mesmo vou parar aqui. Então, o que você vai notar enquanto está estudando? Você tem esse conceito, esse outro conceito que é o loop e esse outro conceito que não foi falado ainda. O loop você está vendo aqui, mas você não entende ele com perfeição, obviamente. Você entende que ele está fazendo o que você pediu. Porém, o que você vai querer fazer agora é selecionar tudo isso, você vai abrir um novo chat, você vai selecionar tudo e vai adicionar isso aqui no chat, tá? Deixa eu ver, o botão direito, Add Open Chat with Agent. Aí ele vai colocar aqui no chat. Colocou aqui, já está fazendo parte do contexto, você vai falar assim, ó. Escreva um pseudocódigo em português para que eu entenda cada linha aqui. Cada linha aqui. O que eu estou fazendo aqui então? Eu estou pedindo para que ele faça o pseudocódigo que antigamente a gente pensaria nesse pseudocódigo. Como você ainda está aprendendo, não tem problema você pedir para ele fazer alguns, não todos, alguns pseudocódigos para que você possa entender como funciona um pseudocódigo. E depois eu quero que você aprenda a quebrar isso na sua cabeça. Por quê? A inteligência artificial, ela não pode roubar a tua capacidade lógica de resolver problemas. Ela vai resolver problemas. Só que nesse momento você está aprendendo e você precisa continuar focando e continuar aprendendo. Você não pode deixar a IA fazer tudo, porque senão que tipo de programador que você vai ser no futuro? E aquele que só fala com a IA? Beleza, tá tudo bem. Não tem problema se a IA for gerar todos os códigos para você no futuro. Realmente não tem problema. Só que mesmo assim, a IA ela precisa de uma base, ela precisa de fundamentos, ela precisa de alguém operando ela. Então você precisa entender o que está acontecendo no final do dia. Então a sua lógica precisa estar afiadinha. E aqui você vai fazer o seguinte, olha que legal. Quando você pediu dessa forma, ele veio aqui nesse textinho e ele colocou exatamente um pseudocódigo, que são passos de algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos finita, que vai chegar em algum objetivo, vai resolver um problema. Sequência de passo lógica infinita, ela acaba, ou seja, acabou aqui no 6, ela precisa ter uma lógica, então eu preciso criar uma variável e chamar de sexta. Eu não posso criar a variável por último, ela não está no último passo.
eu preciso criar a variável chamada de sexta, com o valor 0. Então ele explicou para mim isso daqui, tá vendo? 2, enquanto o valor sexta, é exatamente o que ele tá dizendo, tá? Cara, exatamente. Enquanto o valor sextas, no caso, for menor que 10, tá escrito aqui, ó. Sextas for menor que 10, faça o quê? Aumentar a sexta em 1 para acertos e mostrar na tela quantas cestas foram acertadas no final do bloco enquanto. Se ainda for menor que 10, volta para a linha 2. 6, por fim, mostrar a mensagem hora de ir para casa. Conseguiu entender um pseudocódigo? Agora a gente precisa ir para um próximo passo. Mike, eu não entendi com clareza tudo isso. Aliás, você entendeu o pseudocódigo, mas aqui para frente você vai estar escrevendo esse pseudocódigo. Você escreveu o pseudocódigo. Depois do pseudocódigo que você escreveu, aí você vai querer gerar com a IA. O que eu fiz aqui? Eu fiz ao inverso, né? Eu falei assim, ó. Vamos voltar aqui no histórico. Eu fiz assim. Olha, eu tô começando agora. Eu não sei nem escrever pseudocódigo. Eu não sei nem escrever o código. Eu tô tentando entender os conceitos com a IA. Com o meu professor IA. Entendi? Passo 1, entendi o conceito. Passo 2, fui pra ferramenta. Não consigo ainda escrever o pseudocódigo. Vou escrever em maneira de português o que eu entendi lá. Maneira de português. Poxa, eu não consigo nem escrever com maneira de português. Tem solução pra mim? Tem solução pra você. Pode pedir para que ela, a partir daqui, sem ir lá para a ferramenta, escreva para você o código em JavaScript. Ela já até falou aqui que ela poderia escrever, tá vendo? Ó, se quiser, posso te mostrar um loop no código JavaScript. Você poderia continuar aqui, não tem problema. Aqui na ferramenta, você precisa chegar no passo de escrever o seu pseudocódigo. E aí, a partir do seu pseudocódigo, é que você vai pedir para gerar isso daqui. Então, veja, o caminho para o total iniciante é, vai conversando, vai entendendo, deixa ela escrever. O caminho para, agora eu vou me forçar um pouquinho mais. Pseudocódigo. Bum, deixa eu forçar essa lógica. Como que eu quebraria essa ideia? Já entendi o loop? Na próxima vez que eu precisar resolver um problema que eu identifique que tem um loop, eu vou saber escrever. E você precisa se forçar disso. Eu vou precisar escrever. Eu preciso de uma variável de controle. Isso aqui tá lá nos First Principles. Preciso de uma variável de controle. Preciso da iteração, beleza? Eu preciso de um comando de saída, de pausa. Ele precisa parar em algum momento. Eu preciso do controle ali funcionando e tal. Fechou. Eu vou escrever da minha maneira. Da sua maneira, não tem o certo e errado, tem a sua maneira. Com o tempo você vai descobrindo que talvez a sua maneira precisa sim se aperfeiçoar, porque senão vai dar um loop infinito, vai dar um problema real ali. Se você rodasse esse código aqui de outra maneira, pode ser que você nunca mais consiga desligar, porque ele vai ficar no loop infinito, você vai ter que resetar o seu computador, e você só vai aprender isso na manha ali, treinando todos os dias. Próximo passo, Maicão, o que mais que eu faço agora? Aprendi então o conceito. Estudei o conceito, entendi. Fui lá, no começo eu não consegui criar o meu pseudocódigo, pedi para ele criar um código pseudocódigo, beleza. Próximo passo, Maicão, já consigo criar os meus pseudocódigos, já consigo. Agora você vai para o próximo chat, você vai abrir um novo chat, e agora o que você vai fazer é você pedir para IA reescrever ou escrever caminhos. Como que foi que eu coloquei aqui para você? Ó, explicação, já fomos para explicação, tá? Pseudocódigo, explicação. Agora, caminhos. Se o pseudocódigo não tiver explicado, se alguma coisa assim, você acabou de fazer o pseudocódigo, ele colocou o código e você precisa dar explicação, porque, veja, você escreveu o pseudo, ele criou o código e ainda não tem uma explicação. Então você vai querer pegar tudo isso daqui, colocar no chat e pedir a explicação, né? Coloque aqui com Open with Agent, né? Explique linha a linha desse código. É importante você colocar aqui no agente do tipo planning. Você não vai querer que ele escreva o código, que digite código para você nesse momento aqui. Você não vai querer que ele altere nada. Por isso o planning ele vai te ajudar a pensar como que ele explicaria para você linha a linha. E se não ficar muito claro, as palavras-chave que você vai querer são: 1. Explique como se eu fosse da 5ª série. E 2. Explique os First Principles. Isso aqui são palavras-chave que você vai querer, caso a explicação que tenha sido feita aqui ainda não está batendo para você, você ainda não entendeu muito bem. Explique, né? Ó, explique com analogias do mundo real. Tá tudo certo você colocar essas coisas, porque assim você vai gerando explicações
que vão fazendo sentido para você em tudo isso. Mas Mike, já explicou lá um pouquinho antes, já foi os first principles, tudo mais. Eu preciso aqui de novo pedir essa explicação? Não, você não precisa. Eu tô mostrando para você como que talvez você já saiu de um ponto, você já não precisou talvez entender todos os porquês ali, você já entendeu, você já consegue fazer o seu pseudocódigo, o código foi escrito na tela, mas apareceu para você um código que você não fez nesse processo. Então, pedir essa explicação extra sempre vai ajudar você a entender cada vez mais. Eu duvido que você saia perdido depois de você tirar essas palavras-chave, tirar maneiras lógicas, tirar maneiras de analogia, pedir novas explicações. Duvido que você não consiga aprender, você consegue. Talvez não agora, talvez você vai precisar usar outras técnicas como descansar um pouco a mente, voltar depois, tá tudo certo. Mas isso aqui te ajuda muito, né? E o próximo passo agora, o passo final, que é esse passo aqui de caminhos, tá? Agora, você vai colocar isso daqui no chat e você vai falar assim, olha, quais outras 3 maneiras eu poderia resolver esse problema? Eu peguei só essa parte do código aqui. Me fala mais outras 3 maneiras de eu resolver esse problema. Ou seja, eu vi por um lado, eu entendi o while, mas existem outras estruturas de repetição. Vamos ver se ele vai trazer aqui. Pô, eu entendi o while. Que outras 3 maneiras eu poderia resolver esse problema aqui? Tá aqui, ó. Ele acabou de explicar para mim o for, que é uma outra maneira. Provavelmente você vai precisar se aprofundar mais. Você vai precisar pegar esse código, pedir para explicar linha a linha. O passo a passo dele é o mesmo, então o pseudocódigo é o mesmo. O pseudocódigo sempre é uma maneira de português que eu vou pontuar os meus passos, é só isso. Como eu vou escrever? Pode ser o while, pode ser o for, pode ser o do while, que é outras, pode ser uma function que vai ser chamada depois, recursão, coisa linda. Cara, isso daqui já te colocou no outro nível, porque você vai pegar cada um desses códigos e você vai voltar lá no passo 2, explain, explique pra mim. Como eu coloquei em português mesmo, em inglês, explication. Explicação, meu Deus do céu. Eu dei uma de Joel. Só quem são os velhos vão lembrar. Joel era um treinador de futebol que ele falava meio aportuguesado em inglês. Então, você vai voltar lá no passo B, 4B, e vai pedir a explicação linha a linha de cada um deles. First Principles, quinta série, analogias do mundo real. As analogias provavelmente ele vai repetir, algumas coisas vai ser repetidas, mas quando você vai do first principle, para você entender o for, do first principle do for, quais são os fundamentos que você precisa nele, qual é a estrutura, me explica essa estrutura, me explique o porquê que existe, por que existe esse let dessa forma, por que existe esse ponto e vírgula ali, explica cada uma dessas coisinhas. Você precisa sair sem dúvidas. Essa é a sacada. Você terminar de interagir com a IA, com algum conceito que você aprendeu ali, entendendo esse conceito. Só que vai chegar amanhã e você não vai lembrar. Você não vai lembrar como que escreve, vai chegar amanhã, você não vai lembrar como que escreve. Por quê? Você nem escreveu, né? Aqui você pode notar que você nem escreveu. Você não vai lembrar como que se explica isso, você vai tentar explicar, não vai conseguir. E aí é onde você começa a entender o processo completo de um aprendizado. O processo completo de um aprendizado envolve a metodologia que eu sempre digo nos meus vídeos, que é a metodologia PARE. Você precisa conseguir perguntar mais, se questionar, porquês, me explica. Você precisa se perguntar mais, você precisa ser mais questionador, você precisa anotar mais, você precisa salvar isso em algum lugar, você precisa escrever isso, você precisa digitar isso. Sim, total, tá? Você precisa revisar isso, você precisa voltar amanhã e depois. E se você precisa agora conseguir explicar isso, agora é você explicando com as suas palavras, ligando o seu celular, ligando a tua câmera, explicando com as suas palavras o que é uma estrutura de repetição for, do while, que momento que você usa, que momento você usa uma, que momento você usa outra. Mike, eu ainda nem sei, volta aqui. Que momento é mais indicado usar um for, while, do while ou recursão? Você vai perguntar aqui, tá bem? Simples. Depois que você entendeu, quando você voltar amanhã na sua explicação, na sua revisão, você vai explicar com suas palavras. O que você está fazendo aqui é o processo ativo. Você está estudando de maneira ativa. Estudar programação tem que ser de maneira ativa. Não tem como você ser passivo. Não tem como você só ficar ouvindo o vídeo, vendo a videoaula,
legal, agora eu vou fazer. Não consegue, porque você não foi ativamente fazer isso. E o pare é super importante dentro do universo pare. O pare em si, a palavra pare é parar, é descansar a mente, é dormir bem, voltar amanhã e estudar de novo. Então não tem como eu fazer uma aula para você mais ou meninhas aqui. Eu preciso fazer essa aula aprofundada para você entender bem como que você vai usar a inteligência artificial para evoluir, tá bem? Agora, para finalizar aqui, algumas diquinhas de ouro que eu anotei aqui para você não travar. Você vai pedir os comentários sempre que a IA gerar o código, você vai pedir para ela explicar para você, tá? Diquinhas de ouro. Então, não deixe passar essas observações, né? Observações finais, pensa dessa forma. Sempre explique. Sempre explique. Sempre peça explicação. Sempre. Tá bem? Porque isso vai te ajudar a sair do lugar, a te destravar. Geralmente o iniciante ele tá travando num conceito. Só que sempre que você pedir a explicação, você precisa se questionar mais, anotar, revisar, explicar. Esses tipos de... As perguntas, os questionamentos, eles só vêm na prática, conforme você vai praticando, vendo coisas novas surgindo na sua frente. Putz, o que é isso aqui? Da onde veio isso aqui? Por que existe isso? Que problema resolve? Na hora de perguntar, usa muito a técnica do 5W. Tá? 5W em inglês, em português eu não vou lembrar, mas eu vou escrever em português. O que, por quê, quando foi lançado aquilo, quem usa aquilo, de que maneira eu posso usar aquilo, tá? Qual é a maneira de usar aquilo, enfim. Usa essa técnica. A segunda dica que eu deixei aqui, tá? Tenta fazer essa engenharia reversa, né? A engenharia reversa funciona da seguinte forma, ó. Engenharia reversa. Você vai pedir para criar um jogo. Crie o jogo da cobrinha. Crie o jogo da velha. Você vai pedir para ele criar. Ele vai criar isso. Aí você pode pedir em HTML, CSS e JavaScript para ficar mais fácil. Aí você vai cair lá no JavaScript ou no HTML, no CSS. Aí você vai pegar cada um dos blocos e vai pedir para ele explicar cada um dos blocos. Então, através da engenharia reversa, que é ele vai criar, você vai agora desmontar o que ele criou. Desmontando, dando passos atrás em tudo que ele colocou ali. Provavelmente isso daqui vai te gerar bons dias de estudo, se não semanas de estudo, só de você fazer isso, tá? E por fim, o mais importante de tudo, atenção, atenção. Cuidado com alucinações. Quando você tem a garantia que a inteligência artificial está fazendo tudo da maneira certa, você tem a fórmula do seu fracasso. Você vai fracassar e você vai ficar mais burro, mas você não vai evoluir. Quando você tiver a certeza que a IA faz tudo por você, que a IA roubou o seu serviço, você com certeza vai ficar mais estúpido. Por quê? Porque a IA vai alucinar. A IA é um autocomplete. Ela é baseada em uma base de dados que ela estudou e ela vai na probabilidade tentar resolver aquela... Qual é a próxima palavra que eu vou colocar aqui? O que isso faz sentido nesse contexto? E ele vai ficar alucinando em algum momento. Em algum momento ele vai falar coisas que não são verdades. Por isso não dá para você confiar 100% na IA. Não ainda. Quem sabe um dia? Ainda não. Você ainda precisa produzir o teu conhecimento, os teus fundamentos, com um caminho claro, garantido de que você vai conseguir, para depois você conseguir entender bem o que é alucinação, o que não é, ter o seu senso crítico, e jamais você pode perder o seu senso crítico. Porque senão você é escravo da IA e não o contrário, não ela trabalha para você, você que é um escravo dela. E não é esse o objetivo, não faz sentido para o estudante. Quer ser a melhor pessoa em programação daqui para frente? Você quer ser o profissional desejado pelo mercado? Conheça a Rocket City. Você precisa conhecer o nosso trabalho aqui na Rocket City. Você pode entender muitas coisas que nós temos aqui, nós temos formações completíssimas que vão a fundo em vários conceitos de programação. Mas ele vai a um nível tão fundo que você vai ter a certeza na sua mão de que você é um programador desejado, um programador que ganhou tempo, que foi direto ao ponto, que o mercado vai pagar bem por você, pelo seu trabalho daqui pra frente. Você não é meia boca, você não é medíocre, você realmente é um cara aprofundado. E você vai saber exatamente que momento ela alucinou, que momento que aquilo faz sentido, que momento não faz, conforme você for evoluindo, não tem jeito. Você precisa evoluir, tudo bem? E aí, fez sentido esse conteúdo pra você? Deixa seus comentários, obrigado pelo seu like, te vejo no próximo, vou deixar pra você esse vídeo aqui super relevante, foi um dos últimos vídeos que eu falei sobre aprender mais com a inteligência artificial, e aí é um estudo científico que vai te ajudar a dar os próximos passos. Te vejo no próximo, um abração do Maicão, tchau, tchau.